A TER, à distância, é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais, executado pela entidade parceira Ascob TER e com ação no território do Recôncavo da Bahia. Vamos para a videoaula. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Zé Mário. Boa tarde, professor Alcides e Adailton Francisco. É com grande prazer e satisfação que a gente está começando essa live de hoje para falar de uma cadeia produtiva muito importante para o nosso território, para o território do Baixo Sul, a cadeia do Dendê. Como o José Mário explicou e falou muito bem, nós da Ascob somos uma entidade prestadora e consultora de assistência técnica e extensão rural pelo projeto do Bahia Produtiva aqui no território do Recôncavo. Aqui no território, nós atuamos em 8 municípios, com 17 empreendimentos, em 5 cadeias produtivas. São elas a da farinha, a da mandioca, a do dendê, com a produção do azeite, a da fruticultura, com especialidade na citricultura, a da galinha caipira, certo? E a da suinocultura no município de Sapeaçu. Então, nós temos aqui no Recôncavo uma comunidade, Engenho da Ponte, que inclusive estamos assistindo nesse momento. Quero saudar, mandar um abraço para a companheira Mara, que é uma liderança quilombola da comunidade de Engenho da Ponte, o ACR também, Ângelo, que faz um excelente trabalho na comunidade, e eles trabalham com a cadeia produtiva do Dendê aqui no território do Recôncavo. É o único empreendimento que nós trabalhamos com o Dendê. E como o José Mário falou, a CAR baixou um decreto em março, abril, autorizando as entidades parceiras do Bahia Produtiva para que possam executar as atividades do ATE à distância. Né? É uma nova modalidade de fazer assistência técnica à distância. Havia conversado com o professor anteriormente, José Mário, e explicado para ele como é que acontece essa questão de você fazer assistência técnica, assessoria, consultoria distante do agricultor, distante do ACR. Você está fazendo lives, videoconferências, videoaulas, e está munindo esses agricultores e esses ACR de informações. Não deixar de assistir os empreendimentos e os agricultores nesse momento de pandemia. Afinal, a produção agrícola não pode ser comprometida. É necessário que os ACRs, os técnicos, os extensionistas estejam unidos no intuito de continuar com a assistência técnica, de continuar com a consultoria, mesmo nesse período difícil e caótico que estamos vivendo. Então, quero saudar todos os ACRs que estão nos assistindo. Anaílde Cavalcante se faz presente, professor de Cruz das Almas. Ângelo Vasconcelos, de Cachoeira, Engenho da Ponte. Jaqueline Jesus, Santiago do Iguape. Ângela Cavalcante, Emerson Ribeiro, Mariane Pereira e todos os convidados também externos que vocês, porventura, convidaram. Quero saudar todos os integrantes desse grupo seleto que nós temos no IG do Dendê, já conheço alguns. Quero citar o nome de algumas lideranças importantes, além do senhor, professor Alcides, que é o coordenador principal, Adailton Francisco, que é um articulador social. Quero citar o nome da professora doutora Deusdélia Teixeira de Almeida, da UFBA, uma figura muito importante nesse IG. Professora doutora Maria Iraildes Matias, do IF Baiano Campos Valença. Quero citar o nome também, mencionar Diana Farias, é uma articuladora do município de Cairu, secretária de turismo no município de Cairu. Rita, presidente da Associação das Baianas de Acarajé. Janete Volmeri, secretária de turismo de Valença. Tânia Souza, gerente de indústria e comércio do município de Nazaré, também uma articuladora junto com os produtores da região. Quero citar o nome de um grande articulador, o seu Demétrio Dessa, que é presidente da Contrata, no município de Nazaré, onde ele tem um viveiro de produção de mudas do Dendê da variedade Tenera. Então, pessoal, sintam-se em casa, sintam-se à vontade. Espero que a live seja uma live de sucesso. Já temos várias pessoas nos assistindo. E quero saudar vocês, desejar boas-vindas,
que a nossa live seja uma live realmente próspera, abençoada, e que a gente possa falar desse conteúdo, o IG do Dendê, que é tão importante para o território do Baixo Sul, quanto também para o nosso território, e ver a possibilidade de inserir a comunidade de Engenho da Ponte, o município de Cachoeira, nesse projeto de indicação geográfica, tá bom? Então, eu vou passar a palavra para Jefferson, para ele se apresentar, falar um pouco também da conjuntura do projeto, e logo em seguida eu passo a fala para vocês dois fazer uma breve apresentação de vocês e a gente começar a apresentação oficial da nossa live, tá bom? Jefferson? Primeiramente, boa tarde a todos e todas. Saudar nosso companheiro e amigo Adailton, nosso coordenador do CODETE, assim como o Alcides também, que é o coordenador do projeto de IG do Dendê aqui no nosso território. Acho que é muito importante a gente falar desse momento, certo? Edson falou das cadeias que a gente atua aqui pelo Bahia Produtiva. Eu queria frisar especialmente a cadeia do Dendê, que a gente trabalha lá em Cachoeira, que é na comunidade de Engenho da Ponte. O ACR está até presente, que é a nossa presidente Mara, tem um ACR aqui, Ângelo. Eles foram contemplados, certo, com um kit de Dendê para trabalhar na comunidade deles. São mais de 7 hectares de implantação de Dendê, certo? Vão ganhar um galpão, um investimento de mais de R$80 mil, que será implantado nessa comunidade de Engenho da Ponte, em Cachoeira. Eu acho que essa discussão, né, do IG do Dendê, ela tem muito a ver com esse momento, até porque dá agregação ao valor, melhora a qualidade de vida dos agricultores, organização, acesso à tecnologia, uniformidade. Então, assim, o IG do Dendê é de extrema importância e que a gente consiga enquadrar o máximo de associações cooperativas, de entidades possíveis nesse trabalho que a gente vem apresentando aqui hoje. Quero parabenizar mais uma vez. Eu sou engenheiro agrônomo, atuo pela SCOB desde 2016. Hoje faço parte, junto com Edson, Zé Mário, nossa pedagoga Jace, do projeto aqui Bahia Produtiva, que atua, né, no território do Recôncavo da Bahia, que vai desde Santo Antônio de Jesus até Santo Amaro, e nessas 5 cadeias também que Edson mencionou: fruticultura, dendê, suinocultura, a galinha caipira e a mandiocultura. Então, a gente resolveu fazer essa discussão, tanto para englobar o projeto Bahia Produtiva, como o Recôncavo em geral. Acho que é muito importante. Obrigado a todos, e eu passo a palavra para nossos palestrantes. Bom, então vamos lá. A gente vai conseguir alcançar o nosso objetivo aqui, que é falar um pouco da questão do IG Dendê. Então, o professor ele vai trazer um pouco mais aí na parte científica, na parte teórica do que é a IG Dendê, e a gente vai trazer um pouco aqui da experiência de como está sendo essa discussão aqui no território e da importância da discussão do IG Dendê. Todos nós sabemos que o Dendê é uma cultura que tem diversas importâncias que a gente poderia estar aqui falando a tarde toda. Se formos falar da importância econômica, a gente teria muita coisa para falar, principalmente, no caso aqui do território, é uma cultura que ela está muito presente na agricultura familiar. É muito comum você chegar nas propriedades aqui dos agricultores familiares e encontrar pés de dendê. Às vezes você não encontra uma plantação, mas você encontra pé de dendê, e que muitos desses agricultores, eles acabam fazendo a colheita desse dendê, ou para fazer o azeite, às vezes ali na comunidade, ou na sua casa mesmo, ou para vender. Alguns passam de toneladas, outros não chegam a tonelada em uma colheita, mas é uma cultura que ela está muito presente aqui no território. E muitas propriedades, ele chegou lá, não foi pela mão do homem, não foi através do plantio, e sim pela disseminação através dos animais, seja animais roedores, ou como também o urubu, que é talvez o maior distribuidor da semente do dendê, e quem mais leva essa semente aqui nas propriedades. Então, é uma cultura que a gente diz assim, que economicamente muito importante. Ela não está só na agricultura familiar, nós temos também grandes produtores de dendê na região, mas o que predomina é a agricultura familiar. Socialmente, porque é uma cultura que pega um bom número de agricultores familiares, para muitos, é uma complementação de renda, né? Então,
ele tem um dendê, ele não, às vezes não colhe, mas tem às vezes as pessoas que fazem a colheita, ele dá a meia e acaba sendo uma complementação. Então é uma cultura que tem uma importância social também muito grande. Tem a importância religiosa, todo mundo sabe que sem o dendê, a religião de matriz africana tem uma base muito forte aí no dendê. E aí não pode se pensar em religião de matriz africana sem ter o dendê como uma cultura importante também para esse segmento. A questão cultural, não é? Então, aqui na nossa região, ela tem uma presença muito forte em tudo da cultura. Aqui o dendê sempre aparece, inclusive aqui é conhecida a região da Costa do Dendê. E na culinária, eu acho que não tem nem comentários. Então, quando se fala na Bahia, as pessoas associam logo ao acarajé, à moqueca, e que são itens que não vai acontecer, não é a mesma coisa uma moqueca e um acarajé que não tiver a presença do dendê. Então, é uma cultura que também está muito presente na nossa culinária. Então, ele tem uma importância muito grande por tudo isso e por mais outros aspectos que eu não coloquei aqui em relação ao dendê. Mas também é uma cultura que a gente tem observado que ele está como assim, em decadência. Por quê? O valor, o custo de produção e principalmente o custo para a colheita, já que a mão de obra é um outro problema relacionado aqui à cultura do dendê, todo mundo sabe que o dendê da nossa região é o dendê tenera, o dendê dura, o dendê que você encontra plantas aqui com 15 metros, com 20 metros, com 25 metros de altura, e que para fazer essa colheita não é qualquer pessoa que faz essa colheita. Precisa ser alguém que tenha uma prática, que tenha um treinamento muito forte para fazer isso, porque ele tem que usar aquele equipamento chamado apeia, e é um tipo de... Adailton? Ficou sem áudio. Oi. Tá ouvindo? Pronto, agora tá ok. Bom, então eu estava falando da mão de obra, que é um problema hoje. Parou novamente. Tá de novo. Adailton, ligue seu microfone. Isso, pronto, agora está ligado. Automaticamente ele está desligando. Ele está desligando automático. Vamos ver se dá para continuar. Pronto, bom, então, a mão de obra, ela está se envelhecendo porque nós não temos pessoas que se interessem, até por conta do preço que é hoje uma tonelada de cacho de dendê. É uma cultura que nós não temos assim trabalhadores interessados em dar continuidade a essa atividade de colheita, de pegar uma peia, de subir numa planta daquela com 10, 15, 20 metros. Então, assim, poucos jovens hoje você vê envolvido nessa atividade de colheita de dendê. Então, é um problema, já que sem ter essas pessoas, a gente não tem a colheita, porque, infelizmente, até hoje não se desenvolveu uma tecnologia para fazer a colheita do dendê aqui no nosso território. Então, é um problema essa questão da colheita, é um problema o preço, até porque se eu estou dizendo para vocês que nós temos problemas hoje
na questão da colheita é porque o preço não é um preço atrativo. Imagine você vender 1.000 quilos de dendê por 250, 280 reais, uma tonelada de cacho, que é o preço que mais ou menos está rolando na região. Não sei agora, esse período agora exatamente qual é o valor que está, até poucos dias aí estava 250, 280 reais, em alguma localidade chegando a 300 reais. Então é um preço muito baixo para principalmente pela quantidade de toneladas que o agricultor ele colhe por hectare. Aqui na região, uma média de 3, 4 toneladas por hectare. Então, imagine aí colher 3, 4 toneladas de dendê por hectare e vender a 250, 280 reais uma tonelada de cacho. Você tem aí R$1.000 em uma hectare de dendê. Então, é uma remuneração muito baixa para esses agricultores. E aí, a maioria desses agricultores, eles têm adotado uma prática que é fazer a meia. Alguém que faz a colheita, ele vai lá, colhe e dá 50% para o dono e fica com 50%. Mesmo assim, com esses valores, tem muitos produtores que têm dificuldade de encontrar quem faça essa colheita à meia, porque a meia, o cabra que vai subir para colher o cacho, ele precisa de alguém, às vezes com um animal, para poder fazer a panha desse produto. Então, ele tem que ter o valor dele, o meeiro, mas ele tem que pagar alguém para ajudar ele. E, às vezes, até, quando ele não tem um animal, até pagar uma diária desse animal, para o proprietário do animal que vai estar fazendo essa panha desse produto. Então, é uma cultura que está muito desacreditada. E aí, para vocês que estão fazendo assistência técnica, quem está ouvindo aqui sabe do que eu estou falando, para trabalhar com o agricultor familiar hoje e falar da cultura do dendê é um desafio muito grande, porque os produtores de dendê estão muito desacreditados, não é, com essa questão do dendê, pelos baixos preços, pelos alguns programas que tentou se iniciar e que não foi à frente. É uma cultura que nós não temos, ao nível da sua história, políticas públicas voltadas para o incentivo e desenvolvimento da dendeicultura aqui na nossa Bahia. Agora que nós temos, de alguns anos para cá, daí a cá, depois que começou aí os editais, que abriu essa possibilidade das associações estarem apresentando propostas, e aqui no território nós temos 4 unidades que estão sendo desenvolvidas, mas que ainda não está funcionando na sua totalidade, que a gente espera que através dessas unidades funcionando, onde o agricultor familiar ele deixe de ser produtor de cacho e passe a ser produtor dos produtos do dendê, ele vai agregar valor à sua produção e, consequentemente, ele vai passar a enxergar o dendê como uma cultura rentável para ele, porque hoje ele não enxerga o dendê como uma cultura rentável. Então, precisa muito do apoio das políticas públicas, precisa muito desse incentivo do governo, principalmente na questão do processamento, para que ele possa agregar valor, para que ele possa buscar mercados. E aí, quando fala em mercados, eu vejo aí uma luz no fundo do túnel, com essa iniciativa aí do professor Alcides, da UFBA, do IFE Baiano, das instituições de ATE que estão abraçando o projeto, como eu estou vendo a Ascob, a própria SASOP, também, que está trabalhando na ciência técnica, e outras instituições que estão trabalhando com a ciência técnica. Então, aí a gente vê a luz no fundo do túnel, porque, como o professor vai falar mais adiante aqui do IG, é uma possibilidade da gente ter um mercado diferenciado para esses produtos do dendê, a partir do momento que conseguirmos implantar aqui a identidade geográfica do dendê. Porque nós temos também uma outra realidade aqui no nosso território Baixo Sul, que é a entrada do dendê do Pará. Imagine vocês que o Pará consegue colocar dendê aqui na região com um preço mais atrativo do que o dendê daqui da nossa região. Por quê? Porque o Pará trabalha com outras variedades. O Tenera, que eles trabalham lá, é 20, 25, 30 toneladas por hectare. E já tem até outras variedades com a maior produtividade. A mão de obra lá, no Pará, as áreas são áreas planas,
mão de obra mecanizada, então o custo de produção é bem menor do que o nosso aqui. Então, eles acabam tendo essa condição de trazer esse produto, chegar aqui na região com preço competitivo em relação aos nossos preços aqui. Mas aí, são produtos que não têm a mesma qualidade do nosso azeite de dendê daqui da Costa do Dendê. São produtos que aí, se tiver alguém assistindo aí que é da área da culinária, sabe muito bem do que eu estou falando. Essas pessoas, principalmente as baianas de acarajé, elas conseguem diferenciar o azeite aqui do território, o azeite do Dendê Dura, de outros azeites de outras regiões. Até no cozimento do acarajé, é possível perceber essa diferença. No cheiro do azeite, quando ele está fritando, é possível perceber essa diferença. Então, nós temos aqui um produto importantíssimo, um produto que traz tudo isso que eu falei para vocês, social, ambiental, é uma das culturas que mais sequestra carbono, é o dendê. Então, é uma cultura que tem uma importância econômica, social, ambiental, cultural, religiosa, e que precisa esses valores estarem agregados nesse produto dendê. E aí eu vejo a geográfica como uma oportunidade para a gente avançar nessa questão do mercado e, quem sabe, o mais breve possível, a gente tenha essa cultura do dendê tendo a sua valorização econômica que ela merece ter e que ela precisa ter. Então, aqui no nosso território, a gente tem feito essa discussão através do eixo Dendê, com essa participação aí da UFBA, do IFBaiano e diversas organizações. Como o professor disse, nós iniciamos essas oficinas e esses seminários no ano passado. Nós já chegamos aí nos municípios de Valença, Taperoá, Igrapiúna, Cairu, Jaguaripe. São esses municípios que a gente já conseguiu fazer seminário na sede do município e seminários nas comunidades rurais. Como foi o caso aqui de Lamego, em Taperoá, Paraná, a região do Orobó, aqui em Valença, Jequiriçá, aqui na zona rural de Valença, e lá no Palma, zona rural de Jaguaripe. A gente estava com uma programação para avançar em outros municípios aqui do território, para esse ano, mas infelizmente a pandemia acabou suspendendo aí essa nossa programação, mas a ideia nossa, e aí por isso que é louvável essa atitude de vocês que estão na assistência técnica, trazendo esse debate, mesmo que seja através das redes sociais, mas esse debate, manter essa discussão. A gente já fez uma live dessa com o Sazop e agora com vocês, para que quando esse período passe, a gente possa ir para campo e para as atividades práticas, que é principalmente a escolha da instituição que vai fazer a solicitação dessa identidade, desse caderno que vai conduzir todo o processo e fazer a solicitação do registro. Então, esse é o grande desafio nosso, e esperar aí que no próximo ano, 2021, já com as novas administrações, novos prefeitos, novos secretários de Agricultura, secretário de Desenvolvimento Econômico, a gente possa dar continuidade a esse assunto no nosso território, no território do Recôncavo, e avançar na construção dessa identidade geográfica. E junto, sempre trazendo os produtores, porque tudo isso que nós estamos fazendo, se não tiver a participação dos agricultores, se não tiver a participação, o envolvimento desses produtores, não vai valer muita coisa, porque nós somos técnicos, a gente tem um olhar, tem uma visão, está querendo o melhor para esses produtores. Adailton? Teve um problema no áudio novamente. Voltou? Pronto. Então, eu acho que são essas. Eu vou voltar a palavra aqui para o professor Alcides, trouxe essa breve contribuição, e o professor ele vai aprofundar mais no assunto, e eu acredito que na hora das perguntas a gente possa trazer mais
algumas questões relacionadas aqui ao IGDD. Então, volta aí, professor Alcide, para que ele possa dar continuidade. Pronto, muito obrigado, Adailton. Foi uma excelente explanação. Você trouxe uma contextualização social, econômica do Dendê aqui em todo o território do Baixo Sul, território do Recôncavo. Eu acho que foi grande e importante sua fala, no intuito de trazer a importância econômica que o Dendê sempre teve na história social do homem do campo, nesse território do Recôncavo, e dizer da nova realidade da produção do Dendê, né? Você trouxe uma conjuntura muito importante, um recorte muito importante, porque hoje o Dendê é uma cultura que está subvalorizada, infelizmente, pelos gestores, pelos administradores. Então, é necessário que tenha políticas públicas sociais para fortalecer esse eixo econômico, através de assistência técnica, através de editais que visem realmente fomentar essa atividade, a produção de mudas, a utilização do Dendê tenera, que é uma variedade com alta produção e precoce, a questão do estudo do solo, realmente, para você ter um aumento de produção de cacho, você valorizar o produto através do IG do Dendê. Então, sua fala foi muito construtiva nesse sentido, certo? Muito obrigado pelas contribuições. Agora a gente passa a palavra para o professor Alcides, para ele trazer uma abordagem técnica a respeito de como é que está o andamento do projeto do IG. Pois bem, eu acho que eu vou voltar um pouquinho para explicar melhor, né, por conta aí do problema do som. Na realidade, esse é um projeto construído, né, conjuntamente com a professora Deusdélia, da Faculdade de Nutrição da UFBA, e também com a professora Iraildes, né, do Instituto Federal Baiano, né, do campus de Valença, né? Então, somos 3 os coordenadores e estamos levando aí essa discussão, ou mediando melhor essa discussão da indicação geográfica e tentando articular, né, e mobilizar produtores, entidades representativas de produtores, né, instituições públicas também, com o objetivo de a gente discutir o que é indicação geográfica, tornar esse conceito, né, o mais entendível possível, para a gente começar os estudos, né, e os levantamentos com o objetivo de montar o dossiê de solicitação de registro da indicação geográfica do azeite da Costa do Dendê, né, onde a gente encaminha para o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Tá? Então, eu vou dizer assim, que um ano de trabalho que a gente já desenvolveu, né, praticamente um ano, menos disso, na realidade, as parcerias que estão sendo articuladas vêm no sentido desse entendimento, né, de uma transformação territorial, de uma busca de melhoria das suas condições. E o Baixo Sul, na realidade, apesar de ter esses grandes problemas que a Adailton se referiu, que é uma grande realidade, mas também temos uma região que tem uma potencialidade muito grande, tá? Então, assim, temos uma região que se difere do contexto das regiões baianas, nós não temos problemas de água, praticamente todo o estado da Bahia, né? O nosso semiárido vive na dependência da busca da água, nós não temos esse problema, tá? Temos um sistema agroflorestal totalmente sustentável, é uma característica importante do Baixo Sul, temos aí uma infraestrutura que, de certa forma, pode dar inveja a outras regiões também. O Baixo Sul, a gente tem um aeroporto, né, no Guaibim, por outro lado, tem um outro aeroporto na região de Ilhéus. Então, em termos de infraestrutura, né, a gente temos muito mais que outras regiões baianas e brasileiras também. Tá? Então, é preciso linkar todas essas potencialidades que a gente tem como forma de buscar aí a ação pública e a ação privada como forma de viabilizar os nossos investimentos. Tá? Dentro do contexto da indicação geográfica, da construção do registro da indicação geográfica, a gente já temos vários grupos de trabalho, né? Um grupo que vai trabalhar com a questão da delimitação territorial, um grupo que está trabalhando a questão, né, das análises, que a gente vai incorporar no regulamento de uso também. Temos o pessoal do histórico também, do signo distintivo que vai montar, né, do levantamento dos agricultores. Então, a gente tem uma série de ações que estão sendo implementadas, e aí essa coisa da pandemia vem dificultar um pouco. Mas, de certa forma, nós já levamos aí, né, uma grande parte do trabalho e que agora é concretizar essa ação. Tá, então, fizemos esses seminários todos, como a gente já colocou, e agora
o mais importante é discutir com uma instituição que seja representativa dos produtores, né, de Dendê, da região, e que possa, na realidade, ser essa instituição que solicite o registro da indicação geográfica. A universidade não pode fazer registro, o IFE não pode, né, a prefeitura não pode. Então, quem deve solicitar um registro é uma entidade representativa, legítima, dos produtores, tá? Então, nós estamos agora exatamente, né, nesse processo, conversando com uma instituição que chama a Central Mata Atlântica, uma entidade que já tem alguns anos na região, foi criada pelas próprias pessoas locais, e acredito tem um nível de responsabilidade também grande. Então, acredito que essa instituição, dentro do seu estatuto, ela pode abrigar essa indicação geográfica. Tá? Então, isso é um avanço grande. O Dendê, ele tem uma especificidade muito interessante que a gente precisa ressignificar isso. Então, como eu disse, ele está plantado numa área, né, que tem um ecossistema que não agride a biodiversidade, não agride a natureza. Se a gente for observar todos esses debates sobre o meio ambiente no contexto mundial, nós, no Brasil, estamos vivendo exatamente um conflito agora. Tá? Nós estamos vendo aí várias empresas estrangeiras, internacionais, pressionando, né, as questões de preservação da Amazônia. Então, tem um novo olhar perante essas relações com o meio ambiente. Tá? Então, essa é uma vantagem importante. Então, fundos, né, de empresas estrangeiras não querem, né, aplicar mais no Brasil por conta exatamente desse descuido com as questões ambientais que a gente vem vendo. Tá? Então, nós somos uma região sustentável. Essa região, essa produção do azeite, tem outra notoriedade. Nós sustentamos, né, uma gastronomia baiana. Tá? Nós sustentamos também uma religião afro-brasileira. Só no Recôncavo, segundo a Associação dos Cultos Afro-Brasileiros, nós temos 2.000 candomblés e templos de Umbanda no Recôncavo, tá? Que consome esse azeite, né? Que dá notoriedade a esse azeite também. Então, nós estamos construindo isso, estamos trabalhando a ideia da delimitação, e aí